Lucas, capítulo 15, versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a minha parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alforras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me armar, voltar para meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E armando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e ponham sandálias a seus pés. Tragam e matem um bezerro gordo ou um bezerro cevado, e vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, a ti toda a honra, toda a glória, toda a glória e toda a adoração. Eu te peço, a Deus, que em nome de Jesus, o Senhor fale ao teu povo através da tua palavra. Amém. E graças a Deus, os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, preste muita atenção na mensagem dessa noite. Jesus, ele gostava de contar histórias para o povo. Histórias essas que nós chamamos de parábolas. Essa parábola em especial que Jesus conta é fruto do cotidiano da nação. Jesus, ele vai extrair verdades de acontecimento de seu contexto e através de metáforas ele vai ensinar os princípios do reino de Deus. Então Jesus, ele vai falar de coisas que o povo conhecia, de coisas que era costumeira daquele povo, para trazer realidades e verdades espirituais para aquela nação. É possível que talvez alguma das parábolas que Jesus tenha contado, de fato tenha acontecido. Possa ser que isso seja real. A parábola do filho pródigo, por decisão própria daquele jovem, ele vai para uma terra distante, para uma terra longínqua, na tentativa de buscar a sua independência. O desejo que brotou no coração daquele jovem era se afastar da presença do pai, em busca de algo que pudesse lhe satisfazer, ou pelo menos dessa forma, era assim que ele entendia. É importante observar nesse relato que Jesus, de acordo com o judaísmo, de acordo com a cultura daquela época, de acordo com aquilo que o pessoal, que as pessoas entendiam como regra de vida para aquela população, Jesus, ele está tirando todas as chances desse rapaz dele ser perdoado, dele ser restaurado, devido às atitudes que aquele jovem tomou. A primeira atitude que aquele jovem toma, pense bem, meus irmãos, vejam bem, os pecados que aquele jovem cometeu para os judeus era imperdoável, não tinha perdão. Sabe quando a gente olha para alguém e fala assim: esse aqui não vai ser perdoado nunca, esse aqui não tem chance?
Foi exatamente isso que Jesus fez quando contou a história daqueles jovens para os seus ouvintes. Quem estava ouvindo Jesus? Os judeus. A primeira coisa que aquele jovem faz é pedir a herança para o seu pai, que ainda estava vivo. Irmão, sabe o que isso significa para o judeu, pedir a herança para um pai que ainda está vivo? Em outras palavras, aquele jovem disse para o pai: por que você não morreu ainda? Por que você não está morto para que nós pudéssemos logo nos apossar cada um da sua parte da herança? Quando aquele jovem pede a herança para o seu pai, aquilo para a família era uma afronta. Aquilo para a família era uma desonra. Mas Jesus, na história que ele conta, é exatamente isso que aquele jovem faz. Pede a sua parte na herança. O segundo ato que aquele jovem cometeu, que era imperdoável aos olhos dos judeus, é passar por cima da autoridade do seu irmão mais velho. Vejam bem, meus irmãos, tudo que aquele irmão mais moço tivesse que fazer em nome da família, ele precisava primeiro pedir autorização ao seu irmão mais velho. Cabia ao seu irmão mais velho tomar as decisões. Então aquele jovem, ele passa por cima da autoridade do seu irmão e vai pedir algo que não cabia, que não dizia respeito a ele e a seu pai. Trago como exemplo para os irmãos a história de Gideão. Quando o anjo aparece para Gideão, o que é que Gideão fala? Eu sou o mais moço da família. Em outras palavras, Gideão está dizendo assim para o anjo: se tiver que acontecer algo da parte de Deus para com a minha família, não sou eu quem você deve procurar. Eu tenho irmãos mais velhos do que eu sou o mais moço da família, eu sou o mais moço da casa. Cabia a responsabilidade, na ausência do pai, de tomar conta da família, o irmão mais velho. A terceira afronta que aquele jovem faz, que era imperdoável, poucos dias depois que a herança é repartida e que ele recebe a parte dele, ele vai embora. Versículo de número 13 diz: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Em algumas versões, terra longínqua. Sabe o que isso significa, irmãos? Que aquele jovem saiu do território de Israel, saiu do convívio do seu povo, saiu do convívio da sua nação e foi viver com os gentios, e foi viver com os pagãos, e foi viver com povos que não tinham compromisso com o Senhor dos Exércitos. E isso para o povo judeu era insuportável. Eles não suportariam essa situação. Em outras palavras, aquele jovem está dizendo assim para a sua família: eu não aguento mais viver perto de vocês, eu não quero mais ter comunhão com vocês, o que eu preciso para a minha vida eu não me encontro aqui no meio de vocês, nem na nação de Israel tem o que eu quero. Eu vou embora para um lugar muito longe. As famílias, os clãs vizinhos, as famílias vizinhas olhavam para aquela família agora e diziam: tem uma mancha ali, tem um motivo de desonra ali. O filho mais moço pegou tudo que ele tinha e foi embora. O quarto motivo que aquele jovem dá para ser odiado por aquele povo, segundo a história de Jesus, é: ele desperdiça tudo o que ele ganhou na sua herança. Irmãos, judeu não desperdiça nada. Judeu não gasta dinheiro à toa. Por quê? Porque eles têm um entendimento que tudo que eles têm foi Deus quem deu para eles. Eles têm o entendimento de que todo o patrimônio deles é dado por Deus. Então eles não desperdiçam, eles não jogam fora, eles não gastam à toa. E na visão das pessoas que enxergavam aquele jovem, que viam aquele jovem gastando tudo que ele tinha, jogando embora o dinheiro do pai, o entendimento é: desrespeitou o suor do pai, que lutou tanto para ter as coisas. E isso trouxe um ódio muito grande sobre este jovem. Em quinto lugar, além de ele gastar o dinheiro todo do pai,
a Bíblia vai dizer que ele gasta tudo dissolutamente. Irmãos, aquele rapaz, ele quebra todas as regras de vida que ele aprendeu. Tudo aquilo que aquele povo entendia como algo certo, como algo longínquo para a vida de um homem, ele deixa de lado. E ele vai gastar todo o dinheiro dele com prostituição, com luxúrias, com bebidas, dissolutamente. Não foi uma empresa que ele abriu que deu errado e ele perdeu dinheiro. Não foi um mau empreendimento que ele fez. Não é o caso dele ter sido enganado ou ter sido roubado, não. A Bíblia fala que ele desperdiçou todo o dinheiro suado na família dele com coisas que não agradavam a Deus. Veja bem, meus irmãos, o que acontece agora. Sobreveio àquele país uma grande fome, em algumas versões uma grande crise, e ele começou a passar necessidade. Irmãos, normalmente crise ela não avisa quando ela vem. Quando nós recebemos a notícia da crise, a crise chega. Vai aumentar a gasolina, vai aumentar os itens da cesta básica. A energia elétrica agora está em bandeira amarela e vermelha. Até eles inventaram alguma outra cor para deixar mais caro. E as nossas contas dobram. A gente tenta economizar, mas parece que quanto mais a gente economiza, mais caro vem. Eu não consigo entender essa matemática. Mas a crise ela nunca avisa, a crise nos pega repentinamente. E aquele jovem agora está vivendo em um momento de crise, em um momento de grande fome naquele local onde ele estava, e ele não tem mais reserva. Ele não tem mais dinheiro, ele não tem mais capital, ele não tem mais como sobreviver. E aí ele vai cair, ou melhor dizer, ele vai descer um pouco mais do seu nível. Ele vai ser um pouco mais odiado pelos judeus que estão ouvindo a história de Jesus. Não esqueçam, Jesus está contando uma história para os judeus. E a Bíblia fala que aquele jovem agora ele vai ser servo, ele vai ser funcionário, ele vai ser empregado de um gentil, de um pagão. Irmãos, e nós talvez não consigamos assimilar isso, o extremo do patriotismo que é ser patriota. Talvez alguns irmãos não consigam entender isso, como realmente isso aqui funciona, a força que isso aqui tem. Mas para um judeu trabalhar para um gentil, para um descendente de Abraão, trabalhar para um pagão, para um estrangeiro, isso jamais seria aceitável para aquele povo. Isso é inaceitável para um judeu, trabalhar para um estrangeiro. Mas no período de fome, no período de crise, aquele jovem está perdido, e é isso que ele vai fazer. Jesus ainda não achando o suficiente, os judeus já querem saber quem é o jovem para matar. Jesus ainda vai descer mais o nível daquele jovem. Vai dizer que o trabalho que deram para ele era apacentar porcos. Porco é um animal impuro para o judeu. Eles não colocavam as suas mãos em porcos. Eles não criavam porcos. Não existia porcos em território judeu, criado pelos judeus. E aquele jovem agora tem como trabalho apacentar porcos. Resumindo para os irmãos, aquele jovem ele afronta o pai, aquele jovem ele afronta o irmão mais velho, aquele jovem ele afronta os seus compatriotas, os seus co-irmãos judeus. Aquele jovem ele vai embora, deixando vergonha para a sua casa. Aquele jovem ele desperdiça a sua herança dissolutamente. Aquele jovem ele vai trabalhar para um estrangeiro, e aquele jovem ele vai cuidar de porcos. Não tem perdão para aquele rapaz. Não tem perdão para aquele moço.
Não há recuperação para aquele jovem dentro da mentalidade dos ouvintes de Jesus. Os ouvintes de Jesus já querem saber quem é esse moço para matar, para apedrejar. O nível do rapaz chegou a uma condição tão baixa, tão extrema, que a Bíblia fala que ele desejou comer as comidas que os porcos comiam. Presta atenção, irmãos, a Bíblia não fala que ele comeu, a Bíblia fala que ele desejou comer. Imagine o nível da alimentação daquele rapaz. Imagine o que aquele rapaz comia, se é que ele comia alguma coisa, para ele desejar se alimentar do que os porcos comiam. Se eu me lembro, porco come lavagem, porco come tudo aquilo que sobra, e era misturado. E aquele jovem, ele sentia vontade de comer as comidas que os porcos comiam. Observe, meus irmãos, os ouvintes de Jesus estão esperando qual é o desfecho dessa história. Aonde Jesus quer chegar com isso? E tinha muita gente ouvindo Jesus. Os líderes religiosos daquela época estão ali antenados do que Jesus está falando. Aí, em determinado momento da história, Jesus vai dizer assim, ó: então, caindo em si o jovem. Irmãos, Jesus vai dizer que chega um momento que aquele jovem, ele se confronta. Aquele jovem, ele olha para dentro de si e ele percebe onde ele está, a condição que ele está vivendo, o que ele tinha, o que ele perdeu, o que ele jogou fora. Aquele jovem, naquele momento, ele faz uma autoanálise da vida dele, de toda a sua história, olha para a sua vida e percebe a condição deplorável que ele chegou. É como se tivesse um escravo e ele percebe onde ele está e o que ele está fazendo ali. Aí ele vai dizer assim, ó: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Em algumas versões, e eu gosto mais dessas versões, está falando assim: quantos jornaleiros do meu pai. Coloca aí, Maria, para ver qual é a versão que você tem aqui, por gentileza. Quantos jornaleiros do meu pai? Na verdade, meus irmãos, trabalhadores. Na verdade, meus irmãos, o que aquele jovem está dizendo é: sabe o que significa trabalhadores aqui no original? Ou em algumas versões a palavra jornaleiro. Não são escravos que trabalhavam para a família. Jornaleiros ou trabalhadores aqui neste caso são aquelas pessoas que chegavam na fazenda do seu pai, nas roças, nas plantações que seu pai tinha, em época de colheita, e trabalhavam de forma autônoma por um período. Vamos colher cana-de-açúcar. Os trabalhadores que nós temos na fazenda não são o suficiente para poder dar conta do trabalho que vai ter aqui. Então contratavam pessoas que eles chamavam de jornaleiros. Essas pessoas iam, trabalhavam por um período, recebiam seu dinheiro e iam embora. Essas pessoas não eram tratadas como os trabalhadores originários da fazenda. Eles não tinham lugar para eles comerem, eles realmente tinham lugar para eles dormirem, mas eles tinham que comer, eles tinham que dormir. E o filho, ele olha para, se lembra do pai, se lembra desses trabalhadores, ele fala assim: eu vou pedir a meu pai que ele me aceite como uma dessas pessoas, como um trabalhador. Ele percebe que aquele que vive em pior condição na casa do pai está melhor do que ele. E depois que ele pensa em sua condição, ele se lembra que ele é filho do dono.
Meu pai é o dono da fazenda. Meu pai é o dono daquilo tudo. Irmãos, o texto nos fala que ele faz um ensaio do que ele vai dizer para o pai. É como se ele se olhasse no espelho e ensaiasse algo que ele precisaria dizer depois. E ele pensou nas seguintes palavras: vou me arrumar, vou voltar para o meu pai e vou lhe dizer: pai, eu pequei contra Deus, eu pequei diante do Senhor, eu sei que eu não sou digno de ser chamado seu filho, então me trata como um dos seus jornaleiros, me trata como um dos seus trabalhadores. E ali aquele jovem, com todo o seu discurso organizado, já sabendo o que ele ia dizer para o pai, ele vai ao encontro do pai. A Bíblia não nos fala quanto tempo ele levou para chegar, e nem a distância que ele percorreu para chegar até o seu pai. A verdade, o fato, é que a casa onde o pai morava, a fazenda onde o pai morava, dava ao pai uma visão panorâmica de quem estava chegando. É como se o pai estivesse em um lugar mais alto na sua casa, contemplando todo o vale, contemplando todo o seu terreno, a porteira lá embaixo, e o pai aqui em cima na sua casa conseguia avistar quem estava adentrando as portas da sua propriedade. A visão profética dessa mensagem, meus irmãos, é que o jovem está indo ao encontro do pai, mas é um pai quem sai ao encontro. O pai já estava esperando, meus irmãos. O pai estava sentado olhando quando ele vai voltar, quando ele vai se aproximar, quando ele vai chegar. O pai já estava ansioso pela volta do filho. A palavra do Senhor fala que vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. É o pai que vai no encontro do filho. É o filho que está precisando, mas é o pai que vai. Aleluia. A Bíblia fala que o pai não resiste, o pai se joga. Glória a Jesus. Nos braços do filho, o abraça, o beija. O filho está quebrado, cansado, moído, magro, passando fome. E o pai está ali para o receber. O incrível é que é o filho quem precisa, mas é o pai quem vai ao encontro. E meus irmãos, não era comum o pai, o patriarca da família, dar o primeiro passo. Eram os filhos que tinham que se aproximar para pedir a bênção. Não é assim? Os irmãos mais antigos se lembram do tempo em que as crianças pediam a bênção para os mais velhos. Os mais velhos não iam ao encontro. O filho que se aproximava. Bênção pai, bênção vó, bênção tio, bênção padrinho. Não era assim? Amém. Muito diferente hoje em dia, né? O texto diz que o pai abraça e beija o filho. Compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Irmãos, há quanto tempo esse jovem não recebia um abraço amoroso? Há quanto tempo esse jovem não recebia um carinho de alguém? Há quanto tempo esse jovem não recebia um beijo carinhoso de um dos seus familiares? Agora que o pai veio ao seu encontro, é a hora do filho falar as palavras que ele ensaiou. Ele não foi lá na frente do espelho e não ensaiou as palavras que ele iria dizer ao pai? Lá no versículo número 17. Então agora é a hora dele dizer essas palavras ao pai. E ele começa dizendo ao pai: pai, pequei contra Deus e pequei contra o Senhor, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Irmãos, o pai quer. Ele não completa as palavras que ele ensaiou. Os irmãos podem observar no texto. Ele inicia a fala, ele não completa. Irmãos, para Deus, quando nós decidimos aqui no nosso coração, as palavras que saem da nossa boca não são mais necessárias. Aleluia! Para Deus, quando nós tomamos a decisão no nosso interior, no nosso ser, na nossa mente, para Deus não é mais tão importante aquilo que nós falamos. Amém. E o pai fala para aquele filho:
Para. Chame seus servos e diz: vista uma melhor roupa nele. Traga um anel, coloque no. Glória a Deus. Traga uma sandália dele para ele usar. Glória a Deus. Traga um novilho, se aquele que está guardado, esperando o gordo cevado. E vamos matar aquele novilho, porque hoje é dia de festa. Glória a Jesus. Santo, maravilhoso. Meus irmãos, vestir a roupa aqui significa devolva o brasão da família para ele. Traga aquela roupa que tem o brasão da família, o escudo da família, e vista um novo. Colocar as sandálias nos pés dele significava: meu filho aqui não é empregado e nem escravo, porque escravo era quem andava descalço. Coloca as sandálias nos pés do meu filho, porque ele não é escravo. Traga um anel e coloque no dedo dele. O anel significa aliança. Aleluia. A aliança que meu filho quebrou, o pacto que ele quebrou, agora vai ser reconstruído. Vamos restituir a aliança para o meu filho. Traga um anel e coloque no dedo dele. Aleluia. E o novilho gordo, o bezerro cevado, em algumas versões. O bezerro ele era guardado, ele era colocado para a engorda, para em momentos especiais, para em momentos de festa, matarem e se alimentarem com a carne daquele animal. E o pai fala: hoje é dia de festa. Cadê o bezerro? Cadê o novilho? Tragam, porque hoje é um momento especial. E aquele meu filho que estava perdido foi encontrado. Glória a Deus. Aquele meu filho que estava perdido foi achado. Irmãos, todos nós fomos achados por Deus. Glória a Jesus. Deus nos encontrou. Glória a Deus. Deus nos tirou da situação em que nós vivíamos. Aleluia. Que talvez não seja uma situação como a deste jovem, mas com certeza era uma situação afastada da presença de Deus. E Deus nos achou, Deus nos encontrou. Muitas vezes nós falamos: aceitamos a Jesus, mas na verdade foi Jesus quem nos aceitou. Glória a Deus. Foi Jesus quem nos chamou para a aliança. Foi Jesus quem nos colocou em local de honra. Jesus, ele traz a memória daquele povo, das pessoas que estão ouvindo. Salmo de número 40, quando vai dizer assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, Glória a um Deus. novo hino de louvor ao meu Deus. Foi isso que aquele pai fez. A casa está em festa. Olha só que interessante, irmãos. A casa está em festa, o filho voltou, estão todos festejando. Quando chega o irmão mais velho, e agora quem vai fazer birra vai ser o irmão mais velho. Estou de birra, estou de mal. O irmão mais velho vai ficar do lado de fora, ofendido, e não quer entrar na festa, não quer entrar na casa. Então alguém que vê o irmão mais velho lá fora resmungando vai avisar o pai: olha, o teu filho mais velho está aí fora. A Bíblia não cita nomes. Teu filho mais velho está aí fora, está resmungando, está chateadinho, está de birra, não quer entrar. Como assim não quer entrar? Por que não quer entrar? O pai sai. Irmãos, o pai aqui é de uma inteligência emocional imensa. O pai aqui tem uma capacidade espiritual tremenda. Porque o pai aqui é o patriarca da família. O pai aqui é o Senhor. Ele não tinha obrigação nenhuma também de ir lá fora ver o que o filho dele estava de birrinha. Volto a repetir para os irmãos: era de obrigação desse filho aqui também entrar e pedir a bênção, pai. Era obrigação de respeito desse filho aqui entrar e conversar com o seu pai. Mas ele não entra. Mas, meus queridos e amados irmãos, a mesma capacidade de amar que o pai tem, que é extraordinário, o mesmo coração que ele recebe aquele filho que voltou. Aleluia, aleluia.
é o mesmo coração que ele sai da sua casa, daquele momento de festa, e vão lá fora abraçar o seu filho mais velho. Glória a Deus. Aleluia. No versículos de número 29 e 30, nós vamos ver como o filho mais velho se via diante do pai. Que não era muito diferente do que o seu irmão, diga-se de passagem. Porque ele vai dizer, em outras palavras, eu resolvi para os irmãos: Pai, eu te sirvo há tanto tempo, eu sou obediente a você, mas o Senhor nunca me deu nada. O filho mais velho que não se vê como filho, ele se vê também como um trabalhador, ele se vê também como um empregado. O pai olha para o filho, acredito eu, com um olhar amoroso e fala: meu filho, o problema é dele. Se tu não pegou porque você não quis, era só você pegar, estava aí à sua disposição. Mas como a visão judaica ainda era uma visão escrava, porque o povo judeu saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo judeu. Então o povo judeu ainda se achava um povo escravo, e era dessa forma que esse filho se via, escravo. A grande pergunta, meus irmãos, o tempo não nos deixa mais muito longe. Eu ainda gostaria de dar um ministério de louvor para nós estarmos louvando aqui ao Senhor. A grande pergunta é: como você se vê diante de Deus? Aleluia. Como você se enxerga diante do Pai? O Pai, ele precisa trazer os dois filhos de volta à posição de filho que eles são. Em nome de Jesus. Lucas capítulo 15, no versículo 31, o pai vai dizer: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Aquele rapaz não se via como filho, e ele estava dentro da casa, estava perdido, tanto quanto seu irmão estava fora. Mesmo assim. As pessoas que estão ouvindo a história de Jesus, elas tiveram dificuldade para entender como aquele pai poderia perdoar e receber de volta o seu filho, o pecador. Mas Jesus estava falando com aquelas pessoas. Da mesma forma que aquele Senhor, que aquele pai recebeu os seus filhos. Aleluia. Deus assim nos recebe. Amém. Nós somos filhos, irmão de Deus. Glória a Deus. E somos herdeiros. Jesus, ele está dando uma lição para aquele povo, para os seus ouvintes. E Jesus, em outras palavras, ou em poucas palavras, Jesus está dizendo que todos precisam desse Pai. Independente. E Jesus está dizendo, em outras palavras, que na casa dele tem lugar para todo mundo. Glória a Deus. Nos braços dele tem lugar para todo mundo. Aleluia, Jesus. A grande pergunta é: como você se vê diante do Pai? Feche seus olhos. Eu te convido para nós orarmos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso. Pai, nós queremos nos sentar diante da Tua mesa. Nós queremos participar do Teu banquete. Nós queremos tomar posse do direito que o Senhor Jesus Cristo nos deu na cruz do Calvário. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua bondade, que as Tuas misericórdias estejam sobre as nossas vidas. Senhor, que nós possamos tomar posse dessa palavra que foi ministrada nesta noite. Que nós possamos ser gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Glória a Deus. Amém. Glória a Meu Deus. Deus Todo-Poderoso, nós vemos aqui que estar na Tua casa não significa necessariamente estar diante da Tua presença. Mas nesta noite, ó Pai, nós como igreja declaramos que nós somos Teus filhos, que nós precisamos de Ti,
E nós precisamos, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas para nos fortalecer e para juntos. Pai, eis aqui a nossa vida diante do Teu altar, Deus. Olha para o mais íntimo de cada um de nós, ó Pai. Tira das nossas vidas tudo aquilo que não te agrada. Tira das nossas vidas tudo aquilo que tem sido empecilho para que o Senhor possa operar sinais e maravilhas aos olhos do Teu povo. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas transgressões. Aceita, ó Pai, o meu louvor, aceita, Senhor Deus, a minha oração, recebe no trono da Tua glória, Pai. Recebe, Pai, o louvor do Teu povo, Pai. Glória a Deus. Que a Tua presença continue em nosso meio, nos dando paz, nos dando alegria e principalmente, ó Deus, acima de tudo, nos dando a certeza da nossa salvação. Louvado, engrandecido, exaltado é o nome do Senhor.